Empregada vai à feira comprar verduras com os filhos do empresário viúvo. E Tiago se surpreende quando vê Camila controlando o caos com uma sacola no braço e a outra mão guiando os meninos entre as caixas. Davi tenta pegar os tomates antes de derrubar a caixa. Heitor se agarra à alça da sacola sem tirar os olhos do pai, e Camila segura a cena com voz baixa e firme. Agora vocês ficam aqui, bem perto de mim. Tiago para atrás deles, engole seco e percebe tarde demais que os filhos obedecem a ela de um jeito que ele já não conseguia. Camila, por que eles estão assim com você? Camila não respondeu na hora. Primeiro apertou a sacola de papel contra o corpo para o pão não escorregar, depois puxou Heitor um pouco mais para perto da perna dela com um toque curto no ombro. Davi ficou com a mão no ar, preso entre a vontade de escolher e o medo de errar. Tiago continuou parado atrás, esperando uma resposta que ele queria ouvir do jeito dele, mas a feira não parava para a ansiedade de ninguém. Gente passava pelo corredor estreito, um carrinho rangia, uma senhora reclamava do preço da batata e Camila precisava manter os dois meninos no mesmo ritmo para nenhum deles se perder no meio das caixas. Ela respirou fundo, virou só o rosto na direção de Tiago e falou baixo, sem provocar, mas sem recuar. Eles ficam assim comigo porque eu não deixo eles se sentirem sozinhos nem por um minuto. Davi baixou devagar a mão, olhou para o pai e tentou adivinhar se vinha bronca. Tiago não gritou, mas o olhar dele endureceu. A surpresa dele tinha virado uma coisa mais difícil, uma mistura de vergonha e controle. Eu não te mandei trazer os dois. Camila virou de novo para as verduras e começou a escolher com pressa controlada, a mão indo direto no que prestava, sem ficar mexendo em tudo. A outra mão segurando a ecobag pela alça para Heitor não puxar com força e derrubar. Você pediu a feira, eu trouxe a feira. Eles vieram porque me pediram e porque em casa eles estavam presos, e eu não vou fingir que não vi. Tiago chegou um passo mais perto e parou, ainda mantendo distância. A voz dele saiu mais baixa do que ele queria. Você está me desafiando em público? Camila respondeu sem levantar a cabeça. Eu estou protegendo os dois, e se isso te ofende, o problema não é a feira. Davi engoliu em seco e falou sem querer se meter, mas a necessidade saiu antes da prudência. Pai, eu só queria escolher. O tomate ela deixou, eu fiz direito. Camila tocou leve o pulso dele, sinal de calma, e continuou. Davi, não precisa convencer ninguém. Heitor apertou mais a alça e cochichou, a voz fina e tremida. A gente não quer briga. Tiago ouviu, e aquele pedido simples mexeu com ele, porque ele sabia que não tinha sido uma frase tirada do nada. Ele respirou, olhou ao redor e viu dois feirantes observando de lado, sem encarar, mas atentos, e uma mulher mais adiante olhando direto, curiosa. Tiago não queria virar assunto, mas também não queria perder o que achava que era a autoridade dele. Ele tentou puxar Camila para uma conversa reservada, sem tocar nela, só chamando pelo nome com firmeza. Camila, vem aqui. Camila não se moveu, só respondeu no mesmo tom, mais controlado ainda. Eu tô aqui. Tiago apertou a mandíbula e a voz saiu com cuidado, como se ele estivesse pisando em algo frágil. Eu não entendo por que eles estão te olhando desse jeito. Eles nem olham para mim assim. Camila pegou um maço de cheiro verde, conferiu rápido, colocou na ecobag e então virou o corpo de frente só o suficiente para ficar entre Tiago e os meninos sem encostar, mas ocupando o espaço, e respondeu com clareza. Porque com você eles nunca sabem se podem falar, se podem fazer pergunta, se podem errar, você não percebe. Mas você pune o erro antes dele acontecer, eles já entram com medo. Davi olhou para o chão de pedra. O rosto ficou vermelho. Ele estava ouvindo coisas que ele sentia, mas não sabia dizer. Heitor ficou olhando para o pai sem piscar, esperando a reação.
Tiago tentou reagir com justificativa. A voz saiu mais rápida. Eu estou fazendo o melhor que eu consigo. Eu trabalho, eu sustento, eu... Camila cortou, sem agressividade, só firme. Sustentar não é só pagar, Tiago. Sustentar é segurar quando eles tremem. E quando você está do lado deles, você está longe, mesmo estando perto. A frase deixou Tiago sem resposta por um segundo. Ele desviou o olhar para Davi, viu o menino com o lábio preso entre os dentes, segurando o choro. E aquilo bateu no peito dele com força, porque ele não tinha se acostumado a ver os filhos chorando desde que a esposa morreu. Ele sempre tentava impedir o choro com ordem, com silêncio, com "já passou". Ele respirou e tentou voltar para o que ele achava mais simples. Você está pagando a feira com o seu dinheiro? Camila fechou a mão na alça da ecobag e respondeu sem rodeio. Eu adiantei algumas vezes, sim, porque tinha que ter comida, porque você esqueceu, porque eu não ia olhar para a geladeira vazia e dizer para os dois esperarem você lembrar. Tiago abriu a boca para negar e não conseguiu, porque lembrou de noites chegando tarde, lembrando só do escritório, pedindo para alguém resolver tudo, e achando que resolver era automático, Davi levantou o rosto devagar e olhou para o pai com um tipo de decepção que não precisava de grito. Você esqueceu de comprar comida? Tiago ficou rígido, olhou ao redor, sentiu o peso de estar ali e respondeu baixo. Não foi assim. Camila não deixou virar mentira, mas também não humilhou. Foi sim, algumas vezes foi assim, e eu não estou falando isso para te acusar. Eu estou falando porque isso tem consequência. Eles sentem, eles guardam, e depois eles explodem por coisa pequena. Heitor apertou os olhos, e a voz saiu num fio. Eu fiquei com fome aquele dia. Tiago sentiu um aperto na garganta. Ele quis abraçar os meninos, mas não sabia como encostar sem assustar. Ele se aproximou mais meio passo e parou de novo. O corpo todo dele mostrava que ele queria consertar rápido, mas ali não tinha conserto rápido. Camila viu o impulso e falou baixo. Não encosta agora, Tiago. Deixa eles respirarem. Tiago assentiu quase sem perceber, e aquele assentir já foi uma mudança. Davi notou e olhou para Camila, como se perguntasse se era seguro. Camila tocou de leve a cabeça dele, um carinho curto, e Davi respirou um pouco melhor. Tiago viu aquilo e a surpresa dele voltou com mais força, porque não era só respeito, era vínculo, era confiança, era coisa que ele não tinha conseguido construir desde que a casa virou luto e rotina. Ele falou com voz contida. Eu não pedi para você virar. Isso. Camila respondeu sem suavizar demais. Eu também não pedi para sua casa virar um lugar onde criança anda de ponta de pé. O corredor da feira ficou mais apertado. Uma caixa de legumes foi empurrada. Alguém pediu licença alto. Camila puxou os dois meninos mais para o lado, o corpo dela funcionando como barreira. Davi segurou na barra do avental dela. Heitor segurou na ecobag, Tiago ficou do outro lado. E nesse movimento rápido, Tiago percebeu o que ele não tinha visto. Os meninos se agarravam nela automaticamente quando algo ameaçava. Não olhavam para ele. E isso doeu mais do que qualquer discussão. Ele respirou fundo e tentou falar sem ataque. Eu vi você com eles, eu vi agora. Eu fiquei sem entender. Camila respondeu. Você não ficou sem entender. Você ficou com medo de perder o lugar que você acha que é seu. Tiago abriu a mão, fechou e respondeu com uma honestidade que ele não costumava mostrar. Eu tenho medo mesmo. Davi levantou o rosto rápido, os olhos marejados, e a voz saiu baixa. A gente não quer tirar você. Camila olhou para Davi com firmeza e cuidado. Ninguém está tirando ninguém. Mas seu pai precisa aprender a ficar com vocês sem mandar em tudo. Tiago olhou para Camila e falou. E você? Você acha que sabe mais do que eu sobre meus filhos? Camila não se ofendeu. Respondeu direto. Eu sei o que
Eu vejo, eu sei o que eu vivo com eles todo dia. Eu sei o que eles fazem quando você fecha a porta. Eu sei o que eles falam no quarto quando acham que ninguém está ouvindo. E eu sei que eles precisam de você de verdade, não só de você presente na casa. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos dele foram para as mãos de Davi, pequenas, com sujeira de terra de tomate. E ele lembrou de quando o menino era menor, quando ele ainda segurava a mão do pai sem medo. E ele percebeu que tinha soltado essa mão cedo demais. Camila virou para a banca de novo e começou a finalizar a compra, porque ela precisava manter a rotina e não deixar a conversa virar briga. E porque ficar ali parado demais também expunha os meninos, ela falou para o feirante sem mudar de tom: "Moço, pesa o tomate e a alface, por favor." O feirante, um homem de rosto cansado e olhar atento, fez um gesto curto e começou a pesar sem se meter. Tiago ficou do lado, tentando se segurar. Davi apontou um tomate mais firme e falou baixo para Camila: "Esse aqui tá bom, né?" Camila assentiu. "Tá, mas segura com cuidado sem apertar." Davi pegou com as duas mãos, colocou na sacola com cuidado e olhou para o pai, esperando aprovação. Tiago sentiu isso e, pela primeira vez em muito tempo, escolheu uma resposta que não era cobrança. "Boa, filho." Davi piscou rápido. O rosto dele desarmou um pouco. Heitor olhou para o pai com surpresa e Camila notou o efeito imediato. Ela continuou o que estava fazendo, mas guardou aquilo porque qualquer coisa pequena ali era grande. Tiago olhou para Camila e falou mais baixo: "Eu não sabia que você conseguia fazer eles ficarem calmos assim." Camila respondeu sem vaidade: "Eu não faço milagre, eu só não coloco medo." Tiago desviou o olhar e falou ainda baixo: "Eu nunca quis colocar medo." Camila respondeu: "Mas colocou e ainda coloca quando você fala alto, quando você chama de bagunça o que é só criança, quando você manda calar a boca porque você está cansado, e quando você some em reunião para não ouvir pergunta difícil." Tiago sentiu o golpe, porque era verdade, e a verdade ali não tinha metáfora, não tinha floreio, era direta. Ele tentou manter o controle. "Você está me chamando de pai ruim?" Camila olhou nos olhos dele e respondeu com precisão: "Eu estou dizendo que você está perdido e que seus filhos estão pagando essa conta." O feirante falou o valor. Camila foi abrir a carteira. Tiago segurou o gesto dela com a voz: "Eu pago." Camila hesitou um segundo e concordou com a cabeça. Não por submissão, mas porque ali era importante os meninos verem o pai assumir. Tiago tirou dinheiro do bolso com pressa, pagou, guardou o troco sem olhar e ficou com a sacola por um instante, como se segurar compras fosse a forma concreta de participar. Davi acompanhou o movimento e perguntou com o coração apertado: "Você vai levar para casa com a gente?" Tiago respondeu antes de pensar demais: "Eu vou." Heitor apertou a alça da ecobag e perguntou tímido: "Você vai ficar com a gente hoje?" Tiago engoliu em seco, porque ele não tinha certeza se sabia ficar, mas respondeu com honestidade, sem prometer o impossível: "Eu vou tentar ficar, eu vou tentar do jeito certo." Camila olhou para ele e falou baixo, para não virar discurso: "Então não tenta com força, tenta com presença." Tiago assentiu de novo. Os ombros dele baixaram um pouco, e o corpo dele pareceu menos pronto para brigar. Camila ajeitou as sacolas, colocou o pão mais firme na sacola de papel, conferiu se as verduras estavam bem e falou para os meninos: "Agora a gente vai sair daqui com calma, sem correr do meu lado." Davi respondeu rápido: "Tá." Heitor repetiu: "Tá." Tiago ficou atrás, tentando se encaixar sem dominar. E esse esforço por si só já deixava ele tenso, porque ele nunca tinha aprendido a ficar sem controlar. Eles começaram a andar pelo mesmo corredor da feira, as bancas de um lado, gente do outro, o chão de pedra irregular, Camila na frente, Davi do lado da banca, Heitor do lado de
Dentro, segurando a eco-bag, Tiago logo atrás. E a cada passo, Camila dava instruções curtas. Não era para mandar, era para organizar. Davi, olha para frente. Cuidado com a caixa, Heitor. Não puxa a alça, Tiago. Fica mais pro lado para ninguém esbarrar neles. Tiago ouviu o próprio nome naquele tom, sem deboche, e obedeceu. Ele se posicionou mais para o lado e percebeu que Camila não estava querendo mandar nele. Ela estava evitando que alguém esbarrasse nos meninos, e isso também doeu porque era óbvio, e ele não tinha visto antes. Davi respirou melhor, mas ainda estava tenso, e falou baixo para Camila, quase sussurrando: "Ele não vai ficar bravo." Camila respondeu sem olhar para trás: "Eu tô aqui e ele tá tentando." Tiago ouviu e sentiu a vergonha, porque o filho precisava de alguém para garantir que o pai não faria mal. E Tiago não queria ser esse tipo de pai. Eles pararam por um instante para deixar passar um carrinho. Heitor ficou colado em Camila. Tiago ficou do lado com as sacolas. E nesse segundo de pausa, Tiago percebeu o detalhe que ele não tinha visto quando ficou só em casa. Os meninos estavam limpos, arrumados, alimentados. E isso não era mágica, era trabalho, era atenção, era alguém acordando cedo, fazendo lanche, conferindo roupa, guiando a vida deles, e ele tinha terceirizado isso para Camila. Sem encarar o que estava acontecendo, ele falou mais baixo, quase para si, mas Camila ouviu. "Eu achei que eu estava dando conta." Camila respondeu sem crueldade: "Você estava sobrevivendo, eles precisam viver." Tiago ficou em silêncio, e essa foi outra mudança, porque ele sempre discutia, sempre queria ganhar a conversa. Ali ele não tinha o que ganhar, ele só tinha que aceitar. Davi olhou para o pai de novo e perguntou, ainda desconfiado: "Você vai voltar para o escritório hoje?" Tiago respondeu: "Não agora." Davi insistiu sem acusar, só querendo certeza: "Mas você vai?" Tiago olhou para o filho e decidiu não mentir. "Eu tenho coisa para resolver, mas eu posso resolver. Depois, eu preciso resolver vocês primeiro." Camila virou o rosto de lado, analisou se era palavra bonita ou intenção real. Tiago percebeu o olhar e completou mais direto: "Eu tô falando sério." Heitor soltou o ar devagar, e pela primeira vez, o corpo dele relaxou um pouco. Ele soltou a alça com uma mão e segurou com a outra, menos rígido. Camila viu e continuou andando. O movimento tinha que seguir, porque o ritmo era o que segurava o emocional dos meninos. Ela parou perto de outra caixa para ajustar a ecobag no ombro de Heitor. A alça tinha escorregado. Ela levantou a alça com cuidado e disse: "Pronto, assim não machuca." Heitor olhou para ela e falou com voz pequena: "Obrigado." Tiago ouviu e o peito dele apertou. Ele se aproximou um pouco, ainda sem encostar, e falou para Heitor: "Eu posso segurar um pouco se você quiser." Heitor olhou primeiro para Camila, pedindo permissão com os olhos. Camila assentiu leve, e só então Heitor entregou a alça devagar para o pai. Tiago pegou com cuidado, segurou a ecobag com as duas mãos por alguns segundos para firmar, e depois segurou com uma mão só, tentando não deixar o menino inseguro. Davi observou e soltou, sem ironia, só com medo de se decepcionar: "Você vai mesmo segurar?" Tiago respondeu: "Vou." Davi desviou o olhar, tentando disfarçar que aquilo mexeu com ele. Camila continuou andando e falou baixo para Tiago, sem os meninos ouvirem tudo: "Não promete o que você não sustenta, Tiago. Eles já estão cansados de promessa." Tiago respondeu com a voz mais baixa ainda: "Eu sei." A feira seguiu ao redor, e a cena deles passou a parecer mais comum para quem olhava de fora. Uma mulher com sacolas e duas crianças, um homem acompanhando, mas por dentro, cada segundo era delicado.
porque os meninos estavam testando o pai, e o pai estava testando a própria capacidade de não estragar. Eles chegaram de novo perto da banca original, porque o corredor fazia uma curva e o fluxo voltava. Camila parou para checar se não tinha esquecido. Nada. Olhou para a sacola de papel e para a eco bag, conferiu a lista mental e, nesse momento, Davi deu um passo errado e quase esbarrou numa caixa de cenouras. Camila segurou o antebraço dele rápido, firme, sem machucar, e falou: "Para, Davi, olha onde pisa." Davi travou e obedeceu na hora. Tiago viu o reflexo do menino. Obediência sem medo, e aquilo mostrou o tamanho do problema, porque o filho obedecia com respeito a Camila e obedecia com medo a ele. Tiago respirou fundo e falou: "Davi, vem, mas pro lado devagar." Davi olhou para o pai, analisou o tom e se moveu sem se encolher. Isso foi novo, isso foi pequeno e gigante ao mesmo tempo. Heitor soltou um som curto, um riso nervoso que virou quase choro. Camila colocou a mão no topo da cabeça dele, um gesto rápido, e falou: "Tá tudo bem, ninguém caiu." Tiago olhou para Heitor e se arriscou: "Você tá bem?" Heitor respondeu com sinceridade direta: "Tô, mas eu fico nervoso quando você fala alto." Tiago sentiu a pancada. Ele não tinha como escapar. Ele olhou para Camila e viu que ela não estava usando os meninos, ela não estava manipulando. Era o menino falando o que vivia. Tiago baixou a cabeça um pouco e respondeu, com um esforço visível: "Eu vou falar baixo." Heitor assentiu devagar, como se registrasse uma regra nova. Davi olhou para Camila e depois para o pai, e a voz dele saiu mais firme: "Eu também fico nervoso." Tiago quis justificar, mas se segurou. Ele apenas respondeu: "Eu ouvi vocês." Camila não interferiu. Ela só continuou segurando a organização, porque sabia que o emocional podia virar tempestade se ninguém segurasse. Ela falou para os dois: "Agora a gente vai terminar aqui e ir embora, sem discutir no meio da feira." Davi assentiu, Heitor assentiu, Tiago assentiu. E de novo, Tiago obedecendo sem ironia era algo que os meninos ainda não sabiam como interpretar. Eles continuaram andando, o movimento lento, Tiago segurando a ecobag, Camila com a sacola de papel e outra sacola, Davi do lado, Heitor do outro. E foi nesse ponto que a coisa aconteceu do jeito mais doloroso. Davi tropeçou numa pedra mais alta. O corpo dele foi para frente. Camila segurou rápido. A mão dela encaixou no antebraço dele com a segurança de quem já fez isso muitas vezes. Davi se firmou, respirou forte e do susto saiu uma palavra que não era para sair. Saiu do lugar mais vulnerável, sem controle, num som curto e quebrado: "Mãe." Davi parou no meio da palavra. O rosto ficou vermelho na hora. A vergonha veio junto. Os olhos encheram de água. Ele tentou engolir o choro, mas não deu. O peito dele tremeu e ele ficou olhando para Camila sem saber o que fazer depois de falar aquilo. Heitor arregalou os olhos e ficou imóvel. Tiago parou com o corpo inteiro. A ecobag pesou na mão dele como se tivesse virado pedra. Camila não se afastou, porque se ela recuasse naquele instante, ela empurrava Davi para um abismo emocional. Ela segurou o antebraço dele com firmeza, aproximou um pouco o rosto e falou baixo, só para ele: "Ouvir, respira, eu tô aqui, você não fez nada errado." Davi começou a chorar, mas sem barulho, tentando segurar, tentando não chamar atenção. Tiago ouviu a palavra incompleta e sentiu o chão sair do lugar. A primeira reação dele foi dor. A segunda foi raiva dele mesmo. A terceira foi medo de perder os filhos. E ele teve vontade de mandar todo mundo calar a boca. Mas ali ele não podia, porque se ele gritasse, ele confirmava tudo o que Camila tinha dito. Ele engoliu seco, os olhos dele arderam, ele virou o rosto para o lado por instinto para ninguém ver. Mas Camila viu, e os meninos viram, e isso também mexeu, porque Tiago raramente mostrava qualquer coisa que não fosse comando. Heitor sussurrou, apavorado: "Não foi de propósito."
Camila respondeu para Heitor rápido, firme, para cortar o medo. Eu sei que não foi e não tem problema. Tiago virou o rosto de volta. O olhar dele estava exposto. Ele se abaixou um pouco, sem encostar, e falou para Davi com a voz baixa e falha. Eu não vou brigar com você por isso. Davi olhou para o pai com raiva e dor misturadas. A voz saiu tremendo. Então para de fingir que não está acontecendo. Tiago abriu a boca e fechou. Ele não tinha defesa. Ele olhou para Camila e falou com vergonha. Eu ouvi ele. Eu ouvi. Camila respondeu sem atacar. Você ouviu a falta, Tiago. Não ouviu traição. Tiago respirou forte, segurou o choro do jeito que ele sabia, com rigidez. Mas mesmo rígido, ele não estava frio. Ele estava quebrando por dentro. Davi enxugou o rosto, com as costas da mão ainda chorando, e falou sem filtro, porque criança não tem estratégia. Eu sinto falta dela. Eu sinto falta de você também, mas você não deixa a gente falar dela. Você manda a gente ir para o quarto. Tiago fechou os olhos um segundo, e quando abriu, o olhar dele estava diferente, mais cansado, mais humano. Ele falou baixo. Eu não sabia fazer, eu não sabia ouvir sem cair. Camila segurou Davi pelo antebraço e falou, então aprende agora, aqui, com eles na sua frente. Heitor puxou a manga de Camila e falou baixinho, a gente pode ir embora? Camila assentiu. Pode, a gente vai, só mais um pouco, respira. Ela começou a andar de novo, devagar, e os outros acompanharam. Tiago segurando a ecobag com cuidado, como se segurar aquilo fosse segurar a chance de não perder os filhos. Davi caminhando com o rosto vermelho, tentando recuperar o controle. Heitor olhando para o pai o tempo todo, testando se a calma ia durar. Camila mantendo a ordem com frases curtas, sem discurso, só com presença. Olha o chão, segura aqui, não corre, fica perto. Tiago ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. E nessa caminhada curta dentro da feira, o silêncio era cheio de coisa, era cheio de lembrança, era cheio de culpa. Ele olhou para Camila e perguntou sem acusação, com um tipo de necessidade. Eles falam dela com você? Camila respondeu sem hesitar. Falam. Tiago perguntou de novo, a voz tremendo um pouco. Eles perguntam dela? Camila respondeu. Perguntam. Tiago ficou com o peito apertado e perguntou mais baixo ainda. E você responde? Camila olhou para frente e respondeu. Eu respondo o que eu posso, eu não invento, eu não escondo, eu falo com cuidado, eu falo a verdade que eles aguentam ouvir. Tiago sentiu um tipo de alívio e de raiva ao mesmo tempo. Alívio porque os meninos não estavam sozinhos. Raiva porque ele, o pai, tinha deixado isso na mão de outra pessoa. Davi ouviu e falou sem olhar para o pai. Ela fala dela sem ficar bravo. Tiago respondeu com a voz baixa. Eu fiquei bravo com a dor, não com vocês. Davi retrucou ainda tremendo. Mas a gente apanhou do seu bravo mesmo assim. Tiago engoliu seco e falou com firmeza sem gritar. Eu entendi. Camila olhou rápido para Tiago e percebeu que ele estava tentando aceitar, mas ainda tinha algo preso. Aquele homem ainda precisava controlar alguma coisa para não desmoronar. Tiago falou então direto, sem rodeio, num tom que era pedido e confissão. Eu quero aprender a fazer isso. Eu quero que eles confiem em mim de novo. Camila respondeu com sinceridade. Então para de disputar com eles. Para de disputar comigo. Você não está competindo por afeto. Você está tentando recuperar presença. Tiago assentiu e Davi olhou rápido para o pai, como se aquela palavra, presença, tivesse acendido algo. Eles pararam de novo porque o corredor apertou com um grupo de pessoas. Camila puxou os meninos para perto dela. Tiago fez o mesmo com a ecobag. E ali, apertados entre a banca e as pessoas, Tiago ficou do lado de Davi, tão perto que os braços quase encostaram. Davi travou. O corpo dele ainda não confiava. Camila percebeu e falou baixo, só para Tiago. Não força.
Tiago respondeu com um aceno mínimo e se afastou um pouco, respeitando. Davi respirou, e esse respeito também virou um sinal pequeno, mas sinal. Eles voltaram a andar, e Tiago tomou coragem de falar algo que ele vinha evitando desde a morte da esposa. Algo que ele sempre empurrava para depois. Eu não sei ser pai sem ela, Camila. Respondeu sem romantizar. Você vai ter que aprender, porque seus filhos não vão esperar você se sentir pronto. Tiago olhou para os meninos e a frase bateu como verdade, porque era: Davi e Heitor não paravam de crescer, não paravam de sentir, não paravam de precisar. E Tiago tinha usado o trabalho como desculpa, como fuga. Ele respirou e falou: eu preciso que você me diga o que você faz quando eles entram em pânico. Camila respondeu: eu nomeio o que eles estão sentindo. Eu dou uma regra. Simples, eu fico perto, eu não grito, eu não uso ameaça. Eu não faço eles se sentirem culpados por sentir. Tiago ouviu e ficou em silêncio. O tipo de silêncio que absorve, não o tipo que manda calar. Davi falou baixinho, quase para si: ela fica. Tiago olhou para Davi e respondeu: eu vou ficar. Davi não respondeu, mas não se afastou, e isso já foi alguma coisa. A feira seguia. E naquele mesmo ambiente, sem mudança de cenário, a vida deles parecia estar começando uma conversa que tinha sido adiada por tempo demais. Camila parou perto de uma caixa de laranjas só para deixar passar uma mulher com carrinho, não comprou mais nada, só organizou o espaço, e nesse momento, Tiago viu que Camila segurava as compras com naturalidade, mas as mãos dela estavam marcadas de trabalho. Ele nunca tinha olhado para isso. Ele sempre via o uniforme e via função. Agora ele via esforço. Ele perguntou com a voz mais baixa: você tá cansada? Camila respondeu sem drama: tô. Tiago insistiu, sem ataque: por que você não me falou antes? Camila olhou para ele com um cansaço que tinha dignidade. Eu falei, do meu jeito, quando eu pedi para você ficar com eles meia hora. Quando eu pedi para você não sair de casa sem dar boa noite. Quando eu pedi para você não mandar eles calarem a boca no jantar, você ouviu e você escolheu ignorar. Tiago engoliu seco e falou: eu estava tentando não sentir. Camila respondeu: e eles estavam sentindo por você também. Heitor puxou a barra do vestido de Camila e perguntou: a gente vai almoçar o quê? Camila respondeu, trazendo o foco para o concreto para acalmar. Arroz, feijão, salada. E você vai me ajudar a lavar a alface. Heitor assentiu e olhou para o pai com cuidado, como se perguntasse se o pai ia estragar a cena. Tiago respondeu para Heitor baixo: eu posso ajudar também. Heitor arregalou os olhos e Davi olhou rápido, desconfiado. Davi perguntou: você sabe lavar alface? Tiago respondeu com sinceridade que não se ofendeu: eu aprendo. Camila olhou para Tiago e falou: aprender é fazer sem transformar em espetáculo. Você faz e pronto. Tiago assentiu e segurou a ecobag mais firme. Eles continuaram andando, e Camila percebeu que a atenção de algumas pessoas tinha diminuído. A cena de conflito tinha virado uma cena de família, e isso era bom para os meninos. Davi ainda chorava de vez em quando sem perceber, um soluço pequeno, mas ele estava andando. Heitor estava mais quieto, mas menos rígido. Tiago estava segurando as sacolas sem reclamar, e Camila estava segurando a linha emocional de todos, sem deixar desandar. Tiago então falou de novo. E agora a pergunta saiu com uma urgência diferente, como se ele tivesse medo de descobrir tarde demais. Eles chamam você de quê quando eu não tô vendo? Camila respondeu sem hesitar e sem se orgulhar. Eles me chamam de Camila. Davi apertou os lábios. A vergonha ainda latejava. Tiago olhou para Davi e perguntou, baixo: e quando você falou aquela palavra, você queria chamar quem? Davi travou, respirou forte, e a resposta saiu quebrada, mas sincera.
Eu queria chamar alguém que não sumisse. Tiago fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, ele estava com lágrimas nos olhos. Ele não tentou esconder, porque esconder ali ia piorar. Ele falou com a voz baixa e firme ao mesmo tempo: eu não vou sumir mais. Camila cortou com uma verdade que doeu, mas era necessária. Não fala isso como promessa, fala isso como decisão. E decisão tem atitude hoje, não amanhã. Tiago respondeu: então me diz o que fazer agora, aqui. Camila olhou ao redor, viu que ainda estavam no meio do corredor e respondeu de forma simples, prática. Agora você pede desculpa para eles, sem explicar demais, e depois você segura a mão de cada um se eles deixarem. E se eles não deixarem, você aceita e fica do lado mesmo assim. Tiago respirou fundo, olhou para Davi primeiro, se abaixou um pouco para ficar mais perto da altura dele e falou com voz baixa: Davi, me desculpa por te fazer sentir medo, me desculpa por não ouvir, me desculpa por te deixar com fome e por não perceber. Eu não vou te pedir para esquecer. Eu só vou te pedir para me deixar tentar. Davi tremeu. O rosto dele amassou e ele chorou de verdade, com barulho agora. E tentou limpar o rosto com a manga, envergonhado. Tiago não tocou, esperou. Camila colocou a mão no ombro de Davi por um segundo e falou: respira. Tiago virou para Heitor, ainda abaixado, e falou: Heitor, me desculpa por falar alto. Me desculpa por te assustar. Eu quero aprender a ficar com você sem te dar medo. Heitor olhou para Camila. Camila assentiu. E Heitor então falou baixinho: eu não gosto quando você fecha a porta. Tiago respondeu: eu vou deixar a porta aberta, e se eu precisar fechar, eu vou te avisar e eu vou voltar. Heitor respirou e falou: tá. Davi continuou chorando, e Tiago esperou mais um pouco. Camila falou para Tiago baixo: agora oferece a mão sem pressa. Tiago levantou devagar a mão para Davi, palma aberta, sem puxar. Davi olhou para a mão por um tempo, hesitou, e então encostou a ponta dos dedos como se testasse, e depois segurou de verdade, com força. Tiago sentiu a mão pequena apertando e segurou com cuidado, sem esmagar, sem puxar. Heitor olhou e estendeu a mão também. Tiago segurou a mão de Heitor com a outra, e ali, no meio da feira, sem música, sem discurso, sem cena bonita, só com o barulho de gente comprando e vendendo, Tiago ficou de mãos dadas com os dois filhos, e Camila caminhou do lado, mantendo o ritmo, porque a vida não parava, e eles não tinham tempo para drama, eles tinham tempo para a atitude. Davi puxou o pai um pouco para mais perto de Camila e falou, com o rosto ainda molhado: você não vai brigar com ela, né? Tiago respondeu rápido, firme: não. Heitor completou com medo de novo: você não vai mandar ela embora? Tiago travou, porque ali estava o coração da coisa. Ele tinha pensado nisso mais de uma vez. Mandar embora era o modo dele de recuperar controle, mas se ele fizesse isso, ele quebrava os meninos. Ele respirou fundo e respondeu com honestidade: eu não vou mandar embora por raiva. Eu não vou fazer nada sem pensar nos dois. Camila olhou para ele e falou baixo, direta: não usa eles como desculpa para não encarar seu orgulho, Tiago. Se você quer mudar, você vai ter que aceitar que eu fui necessária quando você não foi. Tiago apertou levemente as mãos dos meninos, não para prender, mas para se manter presente, e respondeu: eu aceito. Davi olhou rápido, como se não acreditasse. Heitor também. E Camila observou, porque palavras ali ainda não valiam muito, quem tinha que provar era ele. Tiago então falou algo que pegou Camila de surpresa, porque não era típico dele pedir ajuda de verdade. Camila, você pode me orientar, mas eu não quero que você carregue isso sozinha, eu quero dividir. Camila respondeu com cautela: dividir é estar quando tá difícil, não só quando tá bonito. Tiago assentiu: eu sei. Eles continuaram andando pelo corredor.
ainda dentro do mercado, a mesma luz, as mesmas bancas, as mesmas caixas de legumes, e a cena, para quem olhava, era simples. Mas por dentro era uma mudança grande. Tiago sentiu o olhar de uma senhora que passou e sorriu de leve ao ver o pai segurando as mãos das crianças. Ele ignorou, porque aquilo não era para o mundo, era para os filhos. Camila então decidiu que precisava estabelecer limite claro, porque a história deles não podia ser resolvida num corredor de feira, mas também não podia ser empurrada de volta para o silêncio de casa sem direcionamento. Ela falou baixo para Tiago enquanto andavam. Quando a gente chegar em casa, você não vai perguntar coisa para eles na hora. Você vai dar tempo. Você vai comer com eles na mesa, sem celular, sem levantar no meio, e você vai ouvir se eles quiserem falar. Tiago respondeu. Eu faço. Camila continuou. E você vai falar dela. Se eles falarem, você não vai cortar. Tiago engoliu seco, mas respondeu. Eu faço. Davi apertou a mão do pai um pouco mais, e a voz dele saiu baixinha. Você promete? Camila olhou para Davi rápido e falou firme. Ele não vai prometer, ele vai fazer. Tiago respondeu direto para o filho. Eu vou fazer. Davi assentiu devagar. E isso foi o máximo de confiança que ele podia dar naquele momento. Heitor olhou para Camila e perguntou, você vai almoçar com a gente? Camila hesitou um segundo, porque ela sabia que aquele almoço tinha que ser do pai com os filhos, mas também sabia que tirar ela de repente podia ser abandono. Para os meninos, ela respondeu com equilíbrio. Eu vou ficar por perto, mas vocês vão sentar com seu pai. Ele vai servir vocês hoje. Tiago olhou para Camila e a voz dele saiu séria. Eu vou servir. Camila assentiu e continuou andando. O final da feira estava mais próximo, mas eles ainda estavam no mesmo ambiente, e Tiago ainda tinha uma pergunta presa desde o início, aquela que parecia atravessar tudo. Ele olhou para Camila de lado e falou com voz baixa, controlada, mas carregada de urgência. Camila, eu preciso que você me diga agora, sem fugir, porque você sabe exatamente o que fazer quando os dois travam. Por que você reconhece isso tão rápido? Por que você segura eles desse jeito? Camila apertou a sacola de papel, olhou para frente por um segundo, e quando virou para ele, a voz saiu firme, mas com dor real, sem exagero, e ela deixou claro que aquela resposta mudaria o que vinha depois. Porque eu já vi uma casa desmoronar por silêncio, e eu não vou deixar isso acontecer com eles. Mas tem uma coisa que eu escondi de você desde o dia em que sua esposa morreu. E se eu falar, você vai ter que escolher o que fazer com a verdade. Tiago ficou esperando, as mãos ainda segurando as dos meninos com cuidado. E Camila percebeu que, se ela recuasse agora, tudo voltaria para o silêncio de sempre. Ela puxou Davi e Heitor um pouco mais para perto dela, sem tirar ninguém do caminho da feira, só ajeitando o grupo para não atrapalhar quem passava, e falou num tom baixo, controlado, sem criar cena. Eu escondi porque você não estava conseguindo ouvir nada que lembrasse ela sem virar pedra, e porque eu tinha medo de você fazer uma coisa sem volta. Davi apertou a mão do pai e perguntou com a voz engasgada. É sobre a mamãe? Tiago não respondeu de imediato, mas o corpo dele respondeu. Os ombros travaram, o rosto dele ficou duro para não desabar. Heitor olhou para Camila com uma ansiedade que ele não sabia nomear. E Camila decidiu ser direta, porque criança entende o que é direto e sofre com o que fica no ar. É sobre a mãe de vocês, sim. Tiago soltou o ar devagar e a voz saiu baixa, sem força de mando. Fala logo, Camila. Ela balançou a cabeça firme e corrigiu do jeito que precisava. Eu vou falar, mas você vai ficar aqui, vai respirar e você não vai descontar neles nem em mim. Tiago assentiu. E esse assentir parecia doer, como se ele estivesse aceitando perder o controle para não perder os filhos. Camila continuou, sem rodeio, olhando para ele,
e depois para os meninos, porque a história era deles também. No dia em que ela faleceu, eu não estava só trabalhando na casa. Eu estava com ela antes de vocês chegarem do quarto. Eu fui a primeira pessoa a ouvir quando ela pediu para não deixarem vocês crescerem com medo de sentir. Davi soltou um soluço alto e tentou segurar. Heitor começou a tremer e apertou a mão do pai com força. Tiago ficou paralisado e a voz dele saiu quase sem som. Você estava com ela? Camila respondeu. Eu estava, e eu vi você chegando. Depois, vi você tentando ficar forte do seu jeito, e vi você começando a apagar tudo que lembrava ela. Não porque você não amava, mas porque você não estava aguentando. Tiago fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, os olhos estavam vermelhos. Ele tentou manter firmeza, mas a máscara não segurou como antes. O que ela te pediu? Camila passou a mão de leve no ombro de Heitor, só para ancorar, e falou com a mesma clareza. Ela pediu para eu não deixar vocês dois virarem crianças caladas. Ela pediu para eu cuidar do básico quando você se perdesse, e ela pediu uma coisa que eu guardei porque você não deixava ninguém tocar nesse assunto. Davi levantou o rosto molhado e perguntou, com raiva de dor, sem grosseria. O que você guardou? Camila puxou a sacola de papel mais para perto do corpo, abriu com cuidado a bolsa de tecido que estava com ela, tirou um envelope simples, amassado de tanto ser manuseado, e segurou entre os dedos como se aquilo pudesse cair e quebrar. Tiago olhou para o envelope e a garganta dele travou. A voz saiu falha. Isso é o quê? Camila respondeu sem aumentar o drama. É uma carta que ela deixou para você. E outra pequena para cada um deles. Ela pediu para eu entregar quando você conseguisse ouvir sem mandar o mundo calar. Eu esperei, e eu errei em demorar, mas eu também vi o que acontecia toda vez que alguém tentava tocar nesse assunto. Tiago levou a mão ao envelope, parou no meio, como se a pele dele tivesse medo do papel, e sussurrou. Por que você não me deu antes? Camila não fugiu. Porque você estava empurrando seus filhos para longe para não cair, e eu não ia colocar mais peso em cima deles, eu segurei o que eu consegui segurar. Davi puxou a mão do pai com força, exigindo atenção. Lê, pai. Heitor completou num fio. Lê agora. Tiago olhou para os dois, viu que a firmeza deles estava sustentada por Camila e entendeu que aquele era o momento que ele tinha evitado por tempo demais. Ele pegou o envelope com cuidado, como quem pega algo que não tem segunda chance. Camila não soltou as sacolas do chão, nem se mexeu para dramatizar. Ela só ficou ali, no mesmo corredor da feira, garantindo que ninguém se perdesse. Tiago abriu o envelope com dedos trêmulos, tirou primeiro uma folha maior, reconheceu a letra e o rosto dele desabou em silêncio. Ele tentou engolir. Não conseguiu. Davi e Heitor ficaram parados, sem respirar direito, esperando o pai escolher o que fazer. E Tiago escolheu ler ali mesmo, porque se ele guardasse no bolso, ele poderia voltar a sumir. Ele passou os olhos e começou com a voz quebrada, mas lendo, porque ler era mais seguro do que inventar. Tiago, se você está lendo, é porque já passou o pior do primeiro choque. Eu sei que você vai querer fechar a porta e fingir que não está acontecendo, mas você não pode. Ele parou, apertou a folha, respirou e Davi falou baixo, urgente. Continua. Tiago continuou, tentando manter o tom estável para os meninos. Eu não vou estar aí para puxar você de volta. Quando você for longe demais, então você vai ter que voltar por eles, por mim e por você. Deixa eles falarem meu nome, deixa eles chorarem quando precisarem, deixa eles rirem sem culpa. Heitor começou a chorar, quieto, sem barulho. Davi encostou a testa no braço de Camila por um segundo, escondendo o rosto. Camila não abraçou longo, porque sabia que eles precisavam ficar com o pai naquele momento. Mas ela manteve a mão no alto das costas de Davi, firme. Tiago passou a mão no rosto, enxugou,
rápido, e continuou lendo, como se cada frase puxasse uma parte dele que estava enterrada. Eu sei que você vai achar que cuidar é controlar, mas cuidar é ficar, é ouvir, é pedir desculpa, é admitir quando não sabe e é deixar seus filhos errarem sem medo. Davi levantou o rosto e olhou para o pai, como se aquela frase tivesse sido escrita para o momento em que ele quase derrubou a caixa de tomates. Tiago leu mais um trecho e a voz dele falhou de vez, mas ele não parou. Camila vai estar aí. Trate ela com respeito, pague o que deve, não coloque nas costas dela o que é seu, mas também não transforme ela em inimiga por ela conseguir fazer o que você ainda não consegue. Ela não está roubando nada. Ela está segurando enquanto você aprende. Tiago parou. O peito subiu e desceu rápido. Ele abaixou a folha um pouco e olhou direto para Camila. A vergonha dele estava exposta, sem defesa. Eu devo para você. Camila respondeu sem contar vantagem, sem suavizar. Você deve, e não é só dinheiro, Tiago. Assentiu, voltou para a carta e terminou a parte que parecia fechar um ciclo, como se a esposa tivesse previsto o que eles estavam vivendo. Se em algum momento você achar que perdeu seus filhos, não corra para o trabalho, corra para eles, senta no chão se for preciso, pede perdão, fala meu nome com eles e fica, mesmo quando doer, porque eles vão lembrar do que você faz, não do que você manda. Tiago baixou a folha e ficou alguns segundos sem conseguir falar. A feira continuava. As pessoas passavam, mas ali parecia que o corredor tinha parado só para eles. Davi limpou o rosto com a manga e falou com raiva de tristeza direto. Você ouviu isso, pai? Você ouviu? Tiago ergueu o olhar para o filho e a resposta veio sem desculpa pronta, sem justificativa. Eu ouvi e eu falhei. Heitor apertou a mão do pai e perguntou chorando. Você vai embora de novo? Tiago apertou as mãos dos dois, não para prender, mas para ancorar, e respondeu com a voz firme pela primeira vez. Não firme de mando, firme de decisão, eu vou ficar. Camila então apontou para o envelope porque havia mais e disse baixo, tem as cartas deles. Tiago pegou as duas menores, a mão dele tremia. Ele olhou para Camila como se pedisse orientação com o olhar. Camila respondeu do jeito simples que os meninos entendiam. Entrega na mão deles, sem discursar. Tiago colocou a carta de Davi na mão dele. Davi segurou como se fosse algo que pudesse sumir. Tiago colocou a de Heitor na mão dele. Heitor segurou com as duas mãos, encostou no peito e olhou para o pai com medo de rasgar. Tiago falou baixo. Vocês querem que eu leia ou vocês querem ler depois? Davi respondeu rápido, sem conseguir esperar. Lê. Heitor concordou. Lê. Tiago olhou para Camila e Camila assentiu. E Tiago abriu primeiro a de Davi. Leu com a voz mais baixa, porque era íntimo, mas leu ali, para não virar segredo de novo. Davi, você é forte, mas não precisa ser duro. Você não precisa proteger seu pai do que você sente. Fala comigo. Quando quiser, fala comigo em voz alta, e quando seu pai ficar perdido, lembra ele que você não é um problema. Davi caiu no choro de vez. Não era barulho de cena, era choro de criança que segurou demais. Ele tentou esconder, mas não conseguiu. Tiago não tocou de imediato. Lembrou do que Camila disse, esperou o filho permitir, e Davi então se jogou para frente, abraçou o pai com força, como se o corpo dele estivesse pedindo isso fazia tempo. Tiago envolveu o filho com cuidado e falou com a voz, quebrada no ouvido dele. Me desculpa, meu filho. Camila virou o rosto por um segundo para dar privacidade, mas ficou perto, porque Heitor estava tremendo e precisava de chão. Tiago soltou Davi devagar e abriu a carta de Heitor. Leu tentando sorrir, mas o sorriso saiu molhado.
Heitor, você tem um coração grande e eu sei que às vezes você fica quieto para não dar trabalho, mas você não é trabalho, você é meu filho. Você pode pedir colo, você pode pedir atenção, você pode pedir que parem de gritar e seu pai vai aprender a te ouvir. Heitor chorou baixinho e estendeu os braços sem conseguir pedir com palavras. Tiago entendeu. Pegou o menino no colo ali mesmo, com cuidado para não bater em ninguém, sem afastar do lugar, só elevando um pouco. E Heitor encostou o rosto no ombro do pai, tremendo. Tiago fechou os olhos e segurou de verdade, e falou com uma sinceridade simples. Eu tô aqui. Davi ainda chorava, mas agora agarrado na perna do pai, Camila viu e respirou mais fundo. Porque pela primeira vez ela não estava sozinha segurando aquele luto. Tiago baixou Heitor devagar, manteve as mãos nos ombros dele e olhou para Camila com o rosto aberto, sem a pose de patrão. Você guardou isso sozinha esse tempo todo? Camila respondeu. Eu guardei e eu aguentei o que deu, mas eu também cansei, Tiago. Tiago assentiu e a voz dele saiu baixa, sem defesa. Eu fiz você carregar. Camila respondeu sem agressividade. Fez e fez seus filhos carregarem também. Tiago olhou para os meninos e falou direto sem tentar ficar bonito. Eu não vou fazer vocês carregarem mais. Davi levantou o rosto vermelho e perguntou desconfiado, exigindo algo concreto. Então, o que você vai fazer hoje? Tiago respirou, olhou ao redor, viu que ainda estavam no mesmo caminho da feira e escolheu decisões que cabiam no agora, não no discurso. Hoje eu vou com vocês até o fim da feira. Eu vou segurar a sacola sem reclamar. Eu vou para casa. Eu vou almoçar com vocês na mesa. Eu vou deixar vocês falarem dela. Eu vou falar dela com vocês e eu não vou levantar no meio para fugir. Heitor olhou com medo e perguntou, e a porta? Tiago respondeu na hora. A porta do meu escritório vai ficar aberta, e se eu precisar fechar, eu aviso. E eu volto. Eu não vou usar porta para sumir. Camila observou e decidiu colocar limite claro, porque os meninos precisavam de estabilidade, e ela também. E comigo, Tiago, como você vai fazer? Tiago engoliu seco e respondeu, eu vou te pagar o que eu devo. Eu vou acertar tudo que ficou pendente. Eu vou te respeitar. Eu não vou te tratar como se você fosse invisível. E eu não vou jogar em você a responsabilidade de ser mãe deles. Davi olhou rápido para Camila, assustado, como se isso fosse significar que ela ia desaparecer. E Camila respondeu com calma, para não virar pânico. Eu não vou sumir. Eu só não vou substituir ninguém. Eu vou continuar cuidando, mas seu pai vai ser pai. Heitor segurou a barra do vestido de Camila e pediu, chorando. Você fica. Camila se abaixou um pouco, ficou na altura dele sem sair dali e respondeu com verdade simples. Eu fico se seu pai fizer a parte dele, porque eu também não quero mais ver vocês com medo dentro de casa. Tiago assentiu e falou olhando para os meninos. Não para Camila, porque a promessa era para eles. Eu vou fazer minha parte. Davi enxugou o rosto e falou ainda duro, porque a dor dele não tinha desaparecido. Você vai parar de fingir que está tudo bem? Tiago respondeu, eu vou parar. Eu vou dizer quando eu estiver ruim, e eu vou pedir ajuda. Eu não vou descontar em vocês. Camila viu que o momento estava forte, mas precisava ser sustentado com ação. Ela pegou a sacola de papel do chão, ajeitou no braço e falou baixo, firme, voltando ao concreto para evitar que aquilo virasse só emoção sem direção. Então vamos terminar aqui, devagar, com os dois do seu lado, Tiago, e sem pressa. Eles começaram a andar de novo pelo mesmo corredor da feira, as bancas ao lado, as caixas de legumes, ainda próximas, o chão de pedra irregular. E agora Tiago não estava atrás como um fiscal. Ele estava ao lado, segurando uma sacola em uma mão e a mão de Davi na outra. Heitor andava do outro lado, ainda encostando de vez em quando no pai,
Testando se o corpo dele continuava ali, Camila ia junto, sustentando a rotina, mas sem ser a única coluna. Davi olhou para o pai e soltou uma frase que vinha guardada fazia tempo, sem ataque, só verdade. Eu achei que você não queria mais a gente. Tiago parou. Por um segundo, sem travar a feira, só parou o suficiente para olhar nos olhos do filho e respondeu com uma honestidade que não tinha saída fácil. Eu quis vocês o tempo todo, eu só fiquei com medo de não dar conta, e eu fugi do jeito mais errado. Heitor perguntou baixinho, você tem medo da mamãe? Tiago sentiu o golpe, mas respondeu, eu tenho medo da saudade, e eu vou aprender a sentir sem fazer vocês pagarem. Camila observou os dois meninos respirando com mais espaço, ainda machucados, mas ouvindo, e ela sabia que o trabalho começava ali, não terminava ali. Tiago então fez algo que ele nunca fazia. Ele perguntou para Camila, sem ordem, sem tom de patrão. Você aceita me ajudar a organizar isso, mas do jeito certo, com limite, comigo junto? Camila respondeu sem se apressar, porque precisava ser seguro. Eu aceito se você aceitar que eu não vou ser alvo quando você estiver frustrado. E se você aceitar que seus filhos vão ter dias ruins e você vai ficar mesmo assim. Tiago assentiu. Eu aceito. Davi olhou para Camila e perguntou, ainda com medo de perder o que era seguro. Ela vai continuar indo na feira com a gente? Tiago respondeu antes que Camila carregasse isso sozinha. Ela vai se ela quiser, e eu vou também. Heitor olhou para o pai com a voz pequena. Você vai escolher as coisas? Tiago respondeu. Eu vou escolher com vocês. E se eu errar, eu não vou gritar. Eu vou tentar de novo. Camila continuou andando, e Tiago acompanhou o ritmo dela, porque agora ele entendia. Que ritmo também era cuidado. Eles passaram pelas mesmas caixas de tomate, pelas mesmas cenouras, pelo mesmo feirante que fingia que não estava ouvindo. E Tiago olhou para aquele homem e pela primeira vez não se sentiu acima. Se sentiu alguém que estava aprendendo o básico em público. Ele não fez discurso, só voltou a atenção para os filhos. Camila percebeu que o melhor jeito de segurar a mudança era dar um passo prático e imediato. Ela apontou para as sacolas e falou, Tiago, coloca isso do lado, firme, e fala com eles o que vai acontecer quando a gente chegar sem enfeite. Tiago respirou e falou para os meninos com frases curtas, sustentáveis. A gente chega, lava as mãos, guarda as compras, faz o almoço junto, come junto, depois a gente senta na sala e vocês podem falar o que quiserem. Eu vou ouvir, e se eu ficar nervoso, eu vou falar que estou nervoso, eu não vou gritar. Davi encarou o pai e perguntou com dureza de quem tem medo de acreditar. E se você levantar? Tiago respondeu, direto. Vocês podem me chamar e eu volto. E se eu não voltar, vocês podem bater na porta e eu vou abrir. Eu não vou me esconder. Heitor soltou o ar, um alívio pequeno, e encostou de novo no pai, como se aquele contato fosse uma prova. Camila viu, e pela primeira vez no dia, deixou o rosto amolecer um pouco sem sorrir demais, só aliviando. Tiago percebeu e falou baixo para ela. Eu te devo um pedido de desculpa também. Camila respondeu. Então pede, sem justificativa. Tiago parou um segundo, olhou para Camila e falou com respeito e vergonha na medida certa. Camila, me desculpa por te usar como solução para eu não encarar meus filhos. Me desculpa por te deixar pagar coisa que era minha obrigação. E me desculpa por te tratar como se você fosse só função. Camila sustentou o olhar e respondeu sem se vingar, mas sem aliviar demais. Eu aceito se você provar, porque eu não quero desculpa bonita, eu quero mudança real. Tiago assentiu, e isso fechou o que precisava fechar ali, sem prometer mundo. Eles caminharam mais alguns passos dentro do mesmo ambiente, e Tiago apertou a mão de Davi com cuidado. Davi apertou de volta, ainda desconfiado, mas ali
Heitor segurou a mão do pai com mais firmeza, e Tiago olhou para os dois como se estivesse finalmente enxergando o tamanho deles e o tamanho do que ele tinha adiado. Ele respirou fundo, olhou para Camila, olhou para os meninos e escolheu uma frase que não deixava ponta solta, porque era decisão e era compromisso, não era pedido de tempo, não era ordem, não era fuga. Davi e Heitor, a partir de hoje vocês podem chorar, falar o nome dela, rir alto e errar sem medo, porque eu vou ficar aqui com vocês e eu não vou mais pedir silêncio para esconder o que eu sinto. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.